Olá, tudo bem? Meu nome é Edson Ricardo Luzetti, eu sou do Polo de Joinville, meu RA é o 1936-4275. Nós estamos em Teologia, Comunicação e Novas Mídias. O mapa proposto é sobre fake news, como a igreja lida com esse assunto. Para tanto, nós vamos abordar 4 pontos aqui, estabelecidos pela Unicesumar, e o primeiro deles é o que a Bíblia diz sobre verdade e mentira. 3 versículos sobre mentiras e 3 versículos sobre verdade. Vamos para o texto de Efésios, carta aos Efésios, capítulo 4 e 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Êxodo 20:16 diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. E ainda Colossenses 3:9 e 10 diz: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, são 3 textos básicos que fundamentam toda a nossa fé. Desde o Antigo ao Novo Testamento, a Bíblia é fundamentada em verdade, contra a mentira. Então, se nós usássemos apenas esses 3 versículos, nós já poderíamos estabelecer um padrão aqui para esse tema tão importante e relevante para os nossos dias. Mas quero ainda lembrar sobre os versículos que falam acerca da verdade. João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 8:32 ainda diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda Salmos de número 119 e 160 nos diz assim: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Ora, o fundamento do Evangelho é a verdade. Cristo é a verdade, é a expressão de toda a verdade eterna. Jesus, Ele mesmo disse: eu sou a verdade. Então, quando nós falamos de Evangelho, nós falamos de boa nova, nós falamos de uma boa nova notícia, uma notícia verdadeira, uma notícia que transforma, não uma notícia que paralisa, que traz medo, que traz aflição, que são o caso das falsas notícias, onde nós temos visto diariamente nos nossos dias. Então, como nós devemos seguir nessa jornada aqui? O ponto de número 2 diz qual a base teológica sobre como o diabo se utiliza de meias verdades para plantar a mentira no coração humano. Baseado em Mateus 4:1 ao 11, eu não vou ler o texto para ganhar tempo aqui. Nós lembramos então de que o Espírito Santo enviou Jesus para o deserto para ser tentado ali pelo diabo. E nesse tempo de provação e de tentação, Jesus ele mostra quem de fato ele é. As meias verdades que Satanás aplica, as falsas notícias, as falsas mensagens que o diabo apresenta, não corrompem o coração de Jesus. Nada toca o coração de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem era, o que estava fazendo, de onde veio e para onde estava indo. Então, quando nós temos a convicção da verdade de Deus em nós, nenhuma falsa notícia é capaz de nos aprisionar. Então, esse é o fundamento que estabeleceu a grande vitória de Jesus nesse dia tão duro de embate contra o diabo. Satanás usa da sua persuasão para inflar o ego do ser humano, o levando a se perder no orgulho e na soberba. Desta forma ele tentou fazer com o próprio Jesus, e claro, não teve êxito devido à verdade estar plantada nele, que aliás ele era a própria e é a própria verdade. Então, como nós seguimos aqui com o nosso trabalho, no ponto 3, nós trabalhamos a pergunta: como identificar uma fake news? Primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o que significa esse termo que nós tanto falamos. Então, fake news significa falsa notícia, notícia falsa, mentira, engano. E aí depois, em segundo plano, nós precisamos avaliar as fontes das notícias. Quem foi que disse tal coisa? Quem foi que afirmou essa situação? Eu preciso ter esse senso investigativo. E aí, por terceiro, buscar em vários outros canais de mídia e tantos meios que nós temos de informação,
para verificar essa notícia que recebemos de algum lugar, porque afinal de contas, muitas vezes nós estamos envolvidos em um grupo, e esse grupo nos dá uma mensagem, e nós prontamente já replicamos, sem entender ou perceber que ali pode ter uma falsa notícia, porque afinal de contas, nós estamos declarando que tudo que é contrário àquilo que eu acredito, eu digo é fake news. Então nós temos visto isso plenamente, explicitamente nos nossos dias. As pessoas que divergem de uma determinada opinião estão dizendo, não, é fake news, isso é mentira, isso é falsa notícia. Na verdade é algo que contradiz aquilo que eu tenho como minha verdade. E um sinônimo de maturidade é saber conversar e respeitar a opinião do outro, respeitar o que o outro está dizendo, e não declarar abertamente já de uma vez, não, é fake news. Eu preciso buscar a fundo, saber o que de fato é o que está sendo noticiado. E por último, estratégias de combate a fake news nos grupos de WhatsApp e Telegram da sua igreja. Estabeleci 3 pontos aqui como estratégia. Primeiro, gerar uma cultura que leve as pessoas a não acreditarem em tudo que ouvem, sem que antes elas avaliem o que estão recebendo, o conteúdo que lhe chegou em suas mãos. Então, nós precisamos gerar nas pessoas, através do quê? Do culto, da pregação expositiva, através de um pequeno grupo, através de uma conversa informal, através de um tempo de mesa, por essa conversa, expor esse tema, fazendo com que as pessoas, elas tenham dentro de si o desejo de conhecer, o desejo de pesquisar, o desejo de uma mentalidade transformada. Aqui começa uma estratégia de combate a falsas notícias. Depois, criar uma plataforma de pesquisas na comunidade sobre as fontes, por exemplo. Então nós geramos um ambiente onde várias pessoas estão ali prontas a nos ajudar a pesquisar, a saber quem é que disse, onde nós podemos ver, analisar os fatos, aquele que está declarando tal situação. E por último, promover em meio à comunidade um ambiente saudável para discutir sobre qualquer tema. As pessoas precisam se sentir à vontade, livres para expressar a sua opinião, expressar aquilo que ela está pensando acerca de um determinado assunto. Quando nós geramos esse ambiente seguro para que as pessoas possam ser livres de fato e expor aquilo que está pensando, nós vamos conseguir crescer muito, mas muito. Se apenas esses 3 pontos eles forem explícitos na nossa comunidade, nós certamente poderemos combater todas as falsas notícias. Mas antes que esse vídeo acabe, eu quero dizer para você, a maior notícia de todas que nós já recebemos: Jesus, ele morreu, ressuscitou ao 3º dia e está nos chamando a viver uma vida abundante e extraordinária. Viva a verdade de Cristo sobre a sua vida. Deus abençoe você e até breve.